Olá, pessoal. Espero que vocês tenham um ótimo início de semana. Hoje, na aula de Matemática 5, né, aula 20, eu vou começar a circunferência, né, a parte 1, ou seja, a gente vem desde o final do volume 3, estudando agora geometria analítica. E aí, em Matemática 5, né, no volume 4, a gente continuou estudando geometria analítica. Especificamente, até a aula 19, a gente estava trabalhando com a reta, né? Agora a gente chegou, enfim, na circunferência. Vamos falar de circunferência, mas na perspectiva da geometria analítica, ou seja, assim como a gente tinha a equação da reta, aqui a gente vai definir a equação da circunferência. Então vamos dar início aqui, para a gente poder compreender a equação da circunferência, para a gente poder trabalhar com a circunferência dentro da geometria analítica. Eu vou traçar aqui o plano cartesiano. E aí a gente vai colocar uma circunferência nesse plano cartesiano. Ok? Vejamos aqui. Vou traçar uma circunferência qualquer em um ponto aqui do plano cartesiano e vou definir mais ou menos onde será o centro dessa circunferência. Eu vou colocar as coordenadas do centro da circunferência. Deixa eu ver, aumentar aqui ela um pouquinho. Pronto. Ok, acho que aqui tá bom para definir onde será mais ou menos o centro. Pronto. Então, a gente tem o x do centro, certo? Se esse aqui representa um ponto no plano cartesiano, todo ponto do plano cartesiano tem as suas coordenadas. Então, aqui eu vou ter o x do centro e aqui eu terei o y do centro. Ok? E aí eu vou pegar aqui um ponto P qualquer. E aí eu vou chamar então as suas coordenadas apenas de x, ou x0, tanto faz, e y. Bom, eu sei que se eu fizer a distância do centro até o P, o que eu vou ter é o raio da circunferência. Ou seja, essa distância aqui, ela representa justamente o raio da circunferência. Mas a gente sabe uma fórmula para calcular a distância entre dois pontos. A gente usa x menos xc, certo? Ao quadrado, claro, mais y menos yc ao quadrado. O que eu estou fazendo é a fórmula da distância entre dois pontos. Só que no lugar de colocar um d aqui, eu vou colocar o r, já que eu já sei que a distância entre esses dois pontos é o raio, certo? Claro, ao quadrado, seguindo o teorema de Pitágoras que a gente já discutiu. Seria d ao quadrado, aqui vai ser o r ao quadrado. Isso daqui é então o que a gente chama de equação da circunferência. Tá bom? Aqui a gente chama de, nesse caso, a equação fundamental. E é
Se você tiver um ponto da circunferência, aliás, se você só souber o centro da circunferência e o raio, você pode escrever a equação do tipo x menos xc ao quadrado mais y menos yc ao quadrado é igual a r ao quadrado. E essa fórmula é a fórmula da distância entre dois pontos. A diferença é que um dos pontos é o centro da circunferência e eu troquei o D por um R. Por exemplo, escreva a equação da circunferência que passa com centro. Vou botar aqui com centro menos 2,5 e raio igual a 2. Então, eu tenho informações suficientes para escrever a equação da circunferência. Eu faço x menos o xc, que nesse caso aqui é menos 2, ao quadrado, mais y menos o yc, que nesse caso aqui é o 5. É igual ao raio ao quadrado, que a questão diz aqui que é 2. Aqui menos com menos vai ficar mais, então fica x mais 2 ao quadrado, mais y menos 5 ao quadrado é igual a 4. Isso aqui representa a equação da circunferência de raio 2 e que tem centro no ponto menos 2,5. Certo? Então, é claro que, assim como a gente tinha uma equação mais desenvolvida para a reta, a gente vai ter uma equação mais desenvolvida para a circunferência. Antes de qualquer coisa, para que você tenha a equação da circunferência, é necessário que as variáveis apareçam as variáveis ao quadrado, que é isso que caracteriza uma curva no plano cartesiano, é você ter um grau maior do que 1, certo? Bom, vejamos então o que seria uma circunferência com centro na origem. Na origem. Se o centro é na origem, significa dizer que o xc e yc é igual a zero, certo? Por exemplo, vou mudar aqui para 90 graus. Muito bem, está aqui o plano cartesiano. Eixo x e eixo y. E eu vou desenhar, então, a circunferência com centro na origem. Bom, não está querendo fixar, formar o desenho. Vou fazer por fora. Vou pegar a circunferência daqui. Ok. Então está aqui. Para uma circunferência com centro na origem, a equação fica
x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a r ao quadrado. Ou seja, você tem o c igual a 0, 0, não há necessidade de escrever aqui, certo? Então, quando você se deparar com a equação dessa forma, é porque você tem a equação de uma circunferência com centro na origem. Equação desenvolvida da circunferência. Para a equação desenvolvida da circunferência, a gente teria que fazer o quê? A gente teria que desenvolver o produto notável. Por exemplo, se eu quisesse a equação desenvolvida dessa circunferência aqui, x mais 2 ao quadrado, vou até anotar aqui como exemplo, x mais 2 ao quadrado mais y menos 5 ao quadrado igual a 4. Se eu quisesse escrever essa equação na sua forma mais desenvolvida, eu teria que resolver o produto notável, ou seja, eu faria o quadrado do primeiro aqui, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Depois, o quadrado do primeiro, menos, nesse caso aqui, por causa do sinal de menos, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, é igual a 4. Então, teríamos x ao quadrado mais 4x mais 4 mais y ao quadrado menos 10y mais 25 igual a 4. Eu vou trazer o 4 para cá para deixar no final igual a 0, tipo como a gente deixava a equação geral da reta. X ao quadrado, só por questão de organização, mais y ao quadrado mais 4x menos 10y mais 4, que é esse 4 aqui, mais 25 menos 4 igual a 0. Então, a equação desenvolvida da circunferência, para aquele exemplo que eu coloquei, será x ao quadrado mais y ao quadrado mais 4x menos 10y mais 25, isso aqui é igual a 0. Essa é o que a gente chama de equação desenvolvida da circunferência. E a gente pode fazer isso até de um jeito mais genérico, ou seja, a gente pode ter uma fórmula para a equação desenvolvida da circunferência. Se eu pegar ela em seu termo mais genérico, o que teríamos é o seguinte: eu tenho x menos xc ao quadrado mais y menos yc ao quadrado igual a r ao quadrado. Se isso daqui é o que configura a equação da circunferência, então se eu fizer o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo, mais o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Isso é igual a r ao quadrado. Então, organizando isso daqui, eu vou ter x ao quadrado mais y ao quadrado mais xc ao quadrado mais yc ao quadrado menos 2x xc menos 2y yc menos r ao quadrado, certo? É igual a 0. Essa será a equação da circunferência. Um jeito também mais prático da gente olhar para isso daqui é escrevê-la da seguinte forma: x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x xc menos 2y yc mais xc ao quadrado mais yc ao quadrado menos r ao quadrado é igual a 0. Certo? Então, o termo independente a gente pode chamar de um dado f. Você vai ter aqui o a, o b, certo? O c aqui, né? O d e o e, se fosse o caso. Como a gente representa na forma geral.
tá bom? Eu vou só chamar isso daqui de um dado f. E esse f, ele não significa ser o raio da circunferência. Vamos pegar a equação geral que a gente encontrou aqui, que foi x ao quadrado mais y ao quadrado, vou escrevê-la aqui, x ao quadrado mais y ao quadrado menos, é um menos ou é um mais? Mais 4x menos 10y mais 25 é igual a zero. Uma vez que a equação esteja pronta, se eu comparar com a equação desenvolvida, eu posso descobrir o raio e eu posso descobrir o centro dessa circunferência. Vamos descobrir o centro dessa circunferência só fazendo uma comparação. Ó, se aqui eu tenho 4 e aqui eu vou ter 2xc vezes x, então significa dizer que o número que está aqui é sempre o dobro do centro. Ou seja, 4 é igual a 2xc, significa dizer que xc é igual a 4 dividido por 2, xc é igual a 2. A 2 não, né? Nesse caso, a menos 2, porque tem um sinal de negativo bem aqui. Deixa eu voltar, então, para consertar essa questão do sinal. 4 é igual a menos, não pode esquecer que tem esse sinal de menos. Melhor, menos 2xc é igual a 4. Multiplica por menos 1. 2xc é igual a menos 4. Xc é igual a menos 4 dividido por 2. Aí vamos ter que o xc é igual a menos 2. Menos 2yc é igual a quanto? Quem está no lugar aqui? Quem está no lugar aqui é o menos 10. É igual a menos 10. Yc é igual a... Se multiplicar por menos 1 para deixar os sinais positivos, yc é igual a 10 dividido por 2, yc é igual a 5. O centro dessa circunferência é menos 2,5, que é justamente o que nos dizia o enunciado. Uma circunferência de centro menos 2,5. E como que eu consegui encontrar o raio com a equação desenvolvida? Muito simples. É o f que vale 25 e não o raio, ou seja, o xc ao quadrado mais o yc ao quadrado menos o r ao quadrado, que é igual a 25. O xc ao quadrado mais yc ao quadrado menos r ao quadrado. Nesse caso, tudo isso é igual a 25, porque tudo isso está no lugar do f, ok? Então, vejamos. O xc eu acabei de achar aqui, vale menos 2. O yc vale 5. O raio eu estou procurando. E eu sei que isso tudo tem que ser igual a 25. Bom, menos 2 ao quadrado é 4. 5 ao quadrado é 25. Menos r ao quadrado é igual a 25. Aqui eu posso cancelar esse 25 com esse. Eu vou ter que 4 menos r ao quadrado é igual a zero. Bom, daqui eu vou concluir que menos r ao quadrado é igual a menos 4, multiplica por menos 1. R ao quadrado é igual a 4 e a raiz quadrada de 4 é 2. Justamente o que nos falava o enunciado sobre essa equação da circunferência, que a gente escreveu uma vez ela reduzida e aqui a gente escreveu ela desenvolvida. E a partir da equação desenvolvida de qualquer circunferência, se ela já vinha pronta, eu posso perfeitamente descobrir qual é o centro dessa circunferência e qual é também o raio, certo? Vamos ver um exemplo. Determine o raio
da circunferência C, dois pontos, x ao quadrado mais y ao quadrado menos 10x mais 8y mais 9, certo? Igual a zero. Como é que a gente faz para descobrir o raio de uma circunferência se a sua equação for dada? Primeiro passo é descobrir o xc e o yc. Então, menos 2xc é igual a quanto? Quem está aqui acompanhando o x é o 10, é igual a menos 10. Então, 2xc é igual a 10, xc é igual a 10 dividido por 2, o xc é igual a 5. Já achei o x do centro. Vamos agora para o yc. Menos 2yc é igual a 8. Multiplica por menos 1. 2yc é igual a menos 8. Yc é igual a menos 8 dividido por 2. Temos que yc é igual a menos 4. Aí eu sei quanto é que vale o f. O f, nesse caso aqui, vale 9. Significa dizer que o xc ao quadrado mais o yc ao quadrado menos r ao quadrado, tudo isso tem que dar igual a 9. O xc eu acabei de descobrir, vale 5. Então, 5 ao quadrado mais o yc vale menos 4. Menos 4 ao quadrado menos r ao quadrado, isso é igual a 9. 25 mais 16 menos r ao quadrado é igual a 9. 25 mais 16 vai dar 41. Menos r ao quadrado é igual a 9. Passando 41 para lá, menos r ao quadrado é igual a 9 menos 41. Daqui a gente conclui que o menos r ao quadrado é igual a menos 32, multiplica por menos 1. Então, teremos que o r ao quadrado é igual a 32, o r é igual a raiz quadrada de 32. Se você tiver numa prova de marcar, é meio que quase que improvável que a resposta apareça como raiz de 32. Você vai ter que simplificar isso daqui, claro, racionalizar, né? Aliás, simplificar o radical o máximo possível. E isso daqui é 4 raiz de 2. Esse é o raio da circunferência que tem a equação dada pelo enunciado, ok? Então é isso, pessoal. A nossa aula de hoje fica por aqui. Até uma próxima aula.